Nós vamos começar uma nova. Agora foi. Ponto. Boa noite. Vamos lá, galera. Seguinte. Agora a gente começa uma nova parte aqui, né? Da mentoria, que é o quê? Vamos falar um pouco de finanças, né? As finanças aí, o bicho de sete cabeças de tantas pessoas que ao vício, aposto, destruiu por conta disso, né? Porque quando a gente fala de vício em aposta, é muito louco, porque quando a gente vê outros tipos de vício, desde o álcool, desde a droga, desde vários outros tipos de vício, a pessoa ela olha para a droga em si e não para o dinheiro. Ela olha para a droga, por exemplo, a pessoa que é viciada em cocaína, ela sempre vai usar a droga, usar a droga, ela tem a consciência que ela é viciada na droga, né? Para pra pensar. Ela é nítido que ela é viciada na droga. A pessoa que tem problema com bebida alcoólica, na hora que ela tá tomando, ela sabe também que ela tem bebida com o álcool em si. Mas a pessoa que ela aposta, ela não consegue enxergar a aposta. Ela enxerga o quê? Dinheiro. Entende? Ela enxerga o dinheiro. E nessa questão, nessa parte, o vício, ele traz aquele, aí como a gente fala, né? Ele traz um dos piores, aí que é um dos piores coisas que nos tira da presença, que nos tira de Deus, que é amar ao dinheiro. Eles fazem a gente adorar ao dinheiro, literalmente adorar ao dinheiro. Eu não sei vocês, mas eu já fiz loucura por conta de aposta, por conta de jogo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se hoje Deus te desse 100 mil reais agora, pum, 100 mil reais, você se sustentaria ou você iria perder tudo de novo? Já parou para pensar? Se hoje você tiver caísse 200 mil na tua mão, você sustentaria ou você perderia tudo de novo? Por quê? O problema, ele nunca foi o quanto a gente ganhou ou deixou de ganhar. Para quem antes de conhecer a aposta, que tinha uma vida saudável, financeira falando, né? Sempre teve uma vida saudável financeira, mas nunca teve um problema desse. Mas depois do jogo, depois que a gente vem aprendendo tudo isso daí, o que acontece com o vício ele reprograma toda a nossa mente. Ele deixa a pessoa escassa. Ele deixa a pessoa começa a olhar sim para o dinheiro como teu senhor. Quantas vezes eu, Ivan, comecei a literalmente adorar, tipo assim, tudo que eu fazia, qualquer coisa que eu fazia na minha vida era pensando em dinheiro, qualquer coisa. Eu não fazia não mexia um palito sem pensar no dinheiro, sem pensar em ganhar em cima, sem pensar em fazer uma coisa, porque na minha cabeça eu era viciado em ganhar dinheiro, eu era viciado em fazer dinheiro. Até antes, olha só que loucura, veio isso agora pra mim. Antes mesmo de eu reconhecer, lá em 2021, que eu tava com problema em aposta, eu falava pra todo mundo brincando que eu era viciado em fazer dinheiro, viciado em ganhar dinheiro, viciado em dinheiro. Mas na verdade, literalmente, eu era viciado em aposta e na minha cabeça que eu era viciado em dinheiro, porque o dinheiro fazia eu apostar, o dinheiro fazia várias coisas. Só que por muitas vezes depois, eu me autossabotei dessa forma, né? Tipo assim, achando que o dinheiro era ruim, porque o dinheiro, eu fiquei devendo pessoas, eu menti por conta de dinheiro, eu fiz várias coisas ruins por conta do dinheiro, né? Mas é que, na verdade, é uma falta de controle, porque porque o problema ele nunca foi o dinheiro, mas sim o que a gente fazia, o que a gente governava com ele, né? O problema nunca foi o quanto você ganha, mas o quanto você se governa. Bom, enfim, primeira coisa, deixa eu fazer uma pergunta para você, Guilherme Jefferson. Hoje, como que tá a vida financeira de vocês pós-jogo, pós-aposta, tipo assim, dos rastros que ficaram? Talvez pode ser que esteja, tá normal, teve uma dívida aqui, uma dívida ali, mas estou
me reerguendo. A gente aprendeu até aqui, nas últimas aulas, né, que vem até aqui, a gente aprendeu a importância da nossa emoção, o quanto realmente as nossas emoções impactam diretamente na nossa vida de relacionamento, na nossa vida financeira, no nosso trabalho, no nosso ambiente. E o nosso ambiente afeta nas nossas emoções, né? Eu quero saber um pouquinho mais de vocês aí. Como que ficou a vida financeira de vocês em relação ao pós-jogo? Certo. Cara, hoje eu tenho metade do meu cartão tá com limite, né? A outra Uhum. metade tá usada. E aí tem umas parcelas aí pesadas aí daqui pra frente, mais uns 4, 5 meses aí. E aí você falou em esquema aí que tem como usar o seu cartão pra ir passando isso pra frente, que eu tô meio enrolado com isso aí. É a única coisa que eu tô enrolado mesmo. Eu vou, né, tipo assim, nessas próximas aulas aqui, eu vou abrir todo o jogo, né, que eu fiz, todas as táticas que eu fiz, o que fazer, o que não fazer, né? Eu Cara, em relação aos pagamentos aí, não vou para vocês até, fazia tempo que eu não fazia isso, mas até um pouquinho antes do casamento, assim, só para me organizar ali, que eu me apertei no casamento, né? Gastei quase 150 mil só para fazer. E fiquei no limite, no limite, parcela de quase 15 mil. Falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Às vezes não tinha. O que acontece, tá? Eu não sei se vocês sabem, mas primeira regra, irmão, primeira regra, isso você vai guardar para a vida de vocês. Jamais, escuta aqui, pode anotar aí. Jamais, nunca vocês irão pagar conta de cartão, irmão, conta de cartão de crédito. Nunca vocês vão pagar a parcela mínima. Nunca vocês vão pagar o mínimo do cartão. Nunca. Tá, Ivan, mas aí, mano, não tem dinheiro pra pagar o cartão. Isso daqui, ó. Isso daqui não sei nem se pode falar assim legalmente, mas é normal, tá? Gente. O que eu e o Ivan fiz muito tempo, tá? Meu, não tinha o dinheiro. Tipo assim, 5 mil reais uma parcela. Não tinha dinheiro. Eu pegava, pedia pra alguém pagar pra mim. Se eu tinha o dinheiro, pagava a parcela e automaticamente eu já liberava o limite no cartão. Eu pegava minha maquininha ou a maquininha de algum conhecido meu, passava, lógico, ia você vê uma taxa legal, entendeu? Você busca um Infinity Pay da vida, que tem uma taxa de parcelamento legal. Você busca Mercado Livre só se for maquininha e tiver uma taxa boa. Mas enfim, você busca uma taxa legal. Aquela, tipo assim, em 12% que nem eu. Eu hoje tenho uma taxa muito boa que eu movimento muito cartão de crédito, eu movimento mais de. Eu vendo muito cartão de crédito, né? Minha maquininha passa quase 200 mil por mês. Tipo assim, é 12, 13% em 12 vezes. Entendeu? Só para você entender. Eu não tinha, eu não tinha 5 mil para pagar, mas eu ia lá, pagava os 5 mil, pegava o cartão, passava de novo na maquininha, ou jogava para 30 ou diluía em 12 vezes. Na hora já recebia o valor e eu pagava quem tinha me emprestado. Você entendeu, Jefferson? Entendi. Por exemplo, e como é que eu faço isso aí, velho? Porque não tem ninguém, nenhum amigo meu aqui não, com maquininha. Cara, tipo assim, tu pode ver certinho aí de um exemplo. Tá, só pra você entender. Enfim, vamos supor, ou você vê, realmente, assim, pronto, já sei. Você é casado? Tô. Tá, acho que de mulher, não sei se acho que tem problema. Você e sua mulher têm o mesmo sobrenome? Não, ela não. Perfeito, você faz o seguinte, baixa o Baixa o Infinity Pay, tá? Infinity Pay no celular dela. Se o cartão for dela, tu baixa no teu. E se o cartão for no teu, tu baixa no dela. Entendeu? Se for no seu CPF, você baixa o dela. E se for no CPF dela, você baixa o seu. Ao contrário, ou do seu pai, do seu mãe, enfim. Você baixa o Infinity Pay. Se tiver iPhone ou algum Android que esteja o Infinity Tap, né? Que você só paga aproximando. Você vai lá, coloca lá, pagar, receber no dia seguinte. Coloca em 12 vezes e pronto. Entendeu? O que você Entendi, faz? entendi. Você dilui. Você tem, beleza. Bom, só pra vocês entenderem, tá? Cara, eu fiquei 2 anos. 2 anos
jogando pra frente. Quando eu tinha, tipo assim, hoje minha parcela era tipo R$ 5.000. Mas, meu, só tenho R$ 450 aqui. Eu não pago o mínimo. O que que eu faço? Eu consigo pegar R$ 5.000 emprestado com meu pai, com alguém, enfim, só para pagar. Eu falo, meu, paga aqui ou te devolvo agora, dependendo que na minha maquininha, eu tenho a do Mercado Pago, a minha maquininha cai na hora, porque agora eu tenho uma taxa boa e aí o dinheiro cai na hora mesmo. Passou, caiu na hora e aí eu consigo devolver na hora. Mas quando eu não tinha uma taxa boa, demorava às vezes um dia para cair. O que que eu fazia? Meu, empresta aqui, eu te devolvo amanhã. Mas literalmente era para pagar ali, ó. A pessoa pagou ali, pagava para mim, liberava o cartão na hora, eu passava na maquininha, tipo, eu só tinha R$ 400, eu usava aquilo ali como se fosse só para pagar, diluir nos juros. Porque, um exemplo, quando você passa lá R$ 5.000 em 12 vezes, em 10 vezes, você vai pagar lá 10%, certo? Mas 10% ao mês ou no total? Não, 10% no total, irmão. Em 10 meses, é 1% ao mês. Não, É um... porque é o seguinte, no Mercado Pago lá, tem um negócio de parcelar Pix para pagar cartão de crédito, usando o seu Não, cartão de é crédito. loucura. Lá é 4,99 a taxa, mano. Sem Tá condição. doido. É loucura, loucura, loucura. Foge desses negócios de pagar, mano. Ô, vou te falar uma coisa. Aqui eu aprendi com os magnas dos magnas, com os árabes mais pegados de tudo ali, que os caras levantavam dinheiro. Mão, olha só. Não existe empréstimo dinheiro mais barato. Lógico, assim, fora de outras maneiras, né, de consórcio, mas empréstimo em si mesmo, não existe empréstimo mais barato do que cartão de crédito, tá? Essa E o forma. cartão, Ivan, o cartão, ele tem um limite bom, pô, é 25 pau, beleza. Então, pô, eu tenho 12 pau e mil, vai, quase 13 mil livres lá pra poder fazer esse esquema aí, o que Sim, vai me ajudar pra cacete, entendeu? sim, sim. Então, olha só eu quero que você entenda, vamos lá. Bom, eu tô aqui realmente para ajudar vocês nisso, vamos lá. Primeira coisa, tem pouquinho. Tá, tua parcela hoje, ela tá pesada para ti porque tá quanto? Qual que é a parcela hoje? Ah, eu tenho mais 4 aí de 2,5. Tá, 4 de 2,5, certo? Isso, Beleza. E aí vai ser 10.000 no caso, né? por aí. Ó, o que que tu consegue fazer, irmão? Só para você entender, tá? Ó, vou fazer um cálculo básico aqui para você. Você tem duas opções. Você tem duas opções. Ah, Ivan, eu tenho ali, mas é assim, né? É aquilo. Tu consegue ir jogando pra frente de boa e meio que esquecer que tá ali, porque o valor que tá liberado tu consegue ir pagando ali, entendeu? E lógico, usar um pouquinho mais, mas é pra dar uma respirada. Porque se não controlar, tu acaba tipo assim, se Empurrando. só empurrando e tipo, é aquilo lá. Igual aquelas pessoas que vai lá e pega empréstimo e começa a gastar, sabe? Tipo assim, meu, você pegou empréstimo, você tá devendo ainda, mas não é teu o Sim, dinheiro, sabe? Eu, Ivan, sim. antigamente eu tinha essa mentalidade, hoje não, é diferente. É capital de giro, é forma diferente. Você pega dinheiro para fazer dinheiro. Mas vamos lá, só para você entender aqui, ó. Vamos supor, beleza? Ah, você tem lá 2.500, certo? Ah, Ivan, tá apertado para mim. Meu, você vai pagar agora dia 30, tô dando um exemplo, dia 10, vai pagar 2.500. Você pode pegar agora 2.500, já que tá com limite. 2.500 vai lá e parcela em 10 vezes. E parcela Certo. em 10 vezes, certo? E aí vai, pronto, vamos abrir aqui, ó, Infinity Pay. Vamos lá, só pra você ver, ó. Então, Infinity. mas tem que ter firma aberta, ô, Ivan? Nada, CPF, irmão. Ah, então vou falar pra ela fazer isso. Esse daí, vou. Se for o valor baixinho, eu consigo até passar pra ti, mano. Tu paga e aí eu te mando o Pix na hora. O meu cai na hora. Sim, sim. Não, a gente conversa, boa. Ó, ó. Só pra você entender aqui, ó. Arambic, pronto, aqui, ó. Só pra você entender aqui, ó. Infinity Tap, maquininha aqui, ó. Certo? Daqui, só pra você entender, ó. Você coloca aqui, ó. Daqui você vai colocar dois, vamos supor, 2.500. Aí, Ivan, preciso receber 2.500. Você vem aqui, ó. Você vem aqui, você vai aqui, ó. Repassar taxa. Beleza, entendi. Vai repassar taxa. Aqui, ó. Se você passar uma vez de 2.500, uma vez só, tu recebe. Eu vou, peraí, repassar taxa não, ó. Se você passar uma vez de 2.500, você vai receber 2.421. Só que aí você vai estar pagando 3,1 de juros. Só que é o seguinte, você empurra daqui 30 dias, entende? Ou seja, daqui 30 dias você teria que pagar os Sim. 2.500, certo? Você ganhou 30 dias. Eu, Ivan, como eu falei para você,
Eu, Ivan, por muitas vezes, quando eu não tinha o dinheiro nem para pagar os juros, irmão, eu me lascava nesses 3% só, sabe? Nesses 3% empurrava 30 dias. Falei, meu, eu tenho mais 30 dias, o cartão tá em dia, meu nome tá em dia, então bora trabalhar, entende? Não tem dinheiro para pagar o cartão, mas eu consigo jogar para frente. Eu fiquei mais de Certo. 2 anos só empurrando o cartão, irmão. Mais de 2 anos. Foi, acho que 2020. Ah, mais até, mano. Vixe, foi bem mais. Foi bem mais. Mas fluentemente assim foi 2022 até 2024, full time. Graças a Deus, começo do... No caso aí, você tá perdendo a taxa da maquininha. É, só a taxa. Só que aí é o seguinte, tá? Aqui Você no tá caso, empurrando ó, tudo. por É, exemplo, ó, aqui no caso esses 2.500, certo? Só que aí daqui, ou seja, daqui 30 dias você tem 2.500 para pagar. Que isso daí você tá pagando só os 3%. Mas certo. se você tem o mínimo possível, que é o seguinte, não, Ivan, eu não quero pagar, daqui 30 dias eu não quero pagar 2,5. Eu quero realmente ganhar um fôlego e me fica de boa. Tu vai pegar aí um exemplo, 2.500 agora, tu vai parcelar em 12 vezes. Porque parcelando em 12 vezes, tem uma taxa maior, tá? Um exemplo, tu passa 2.500 e você recebe 2.190. Tipo, você vai pagar quase R$ 300 de juros, certo? Só que Certo. a tua parcelinha vai ficar de R$ 200. Vai ficar 12 de 208. Entendeu? Entendi, entendi. Ou seja, você dilui tudo. Entendeu? Certo. E Tipo, quanto a declaração de imposto de renda, no caso, se eu for fazer com ela, ela vai ter que declarar isso aí como aumento não, de não, renda, imposto de renda você parada? declara só o que você quer. Eu também declaro só, se eu declarasse tudo que passa na minha conta, eu e a Tami aqui, pelo amor de Deus. Esse ano a gente paguei uma paulada de imposto, paulada. Só esse ano eu paguei 40 mil, só que eu declarei 250 mil. Mas se a gente Sim, passasse nas contas que girou assim, girou mais de quase 2 milhões, tipo, de uma conta para outra, nossas contas. sim, movimentação, né? E aí a gente declara só algumas coisas para aquele valor para declarar os bens, essas coisas. Mas de resto, mano, não precisa declarar tudo, não. Tá Não, doido. beleza. E aí, bom, e aí a gente conversa. Aí, Entendeu? final do mês agora dá pra nós. Sim, mas você entendeu? É porque o que eu Entendi. quero passar aqui Boa, para boa, vocês. boa. Boa estratégia, velho. Porque eu não achava outro, eu não tava, eu cheguei a procurar isso aí antes e a única opção que aparecia pra mim era lá PicPay, aquela bosta lá do Mercado Pago lá que é 5% ao mês. Falei, ah, porra, não dá, cara. Maluco, tá... Bom, não, aqui, ó. Ou, olha só. Eu falo assim, né? A melhor forma, lógico, é você, tipo assim, amor, seguinte, já que não tá por urgência, já melhor, pede pra ela baixar o aplicativo, Infinity Pay, é uma conta. Tu vai abrir aqui a conta, fazer. Você pode fazer por ou pessoa jurídica ou pessoa física. Pessoa física, você tem um limite, você só pode passar no máximo 5 mil no cartão, entendeu? No Certo. máximo 5 mil por dia você pode receber. Pessoa jurídica não tem fim. Você pode receber o quanto quiser. É, Mas aí, tipo assim, tem o prazozinho ali só de mandar os documentos, tal, tal, tal. Então, ou seja, vou precisar pro dia 10, não espera, tô dando um exemplo, dia 10, dia 20, dia 30, não espera chegar no dia para ir baixar a conta, para passar o cartão, para ficar naquela correria. Dá para sim, para se organizar, ainda mais que tem o crédito, ainda melhor ainda. Lembra que eu falei para você? Eu falei, meu, mas de forma alguma deixa o teu nome sujar, tá? De Tá. forma alguma, deixa o teu nome sujar. É segurar o máximo o que der de crédito. Meu, tem um boleto ali. Ivan, não vou conseguir pagar aquele boleto. Tá com o nome limpo? Tô. Então você vai sim dar preferência, você vai dar preferência para banco. Tô devendo fulano ali, ciclano. Irmão, antes de pagar o terceiro, tem o banco, paga o banco. Por quê? O banco é o que vai te dar o crédito quando você precisar. Entende? Certo. E Entende? para até você se acertar, você vai precisar de crédito, né? Isso tu vai precisar de crédito para se acertar, para se organizar, mas da forma inteligente e correta. Só que é o seguinte, você entende que, tipo assim, da mesma forma que você entende que é uma balança, tudo que a gente estudou até aqui, tudo que a gente já entendeu até aqui, o que a aposta pode destruir, né?
que nos destruiu, a questão financeiramente. A gente sabe o que pode e pode entender. Da mesma forma que hoje você pode estar Mano, eu falo por mim. Eu, Ivan, quantas vezes falo, meu, dava para estar controlado ali, às vezes passava, ficava ali 3 meses muito bem, tipo lá em 2021, 2022, tentando me levantar ali, agora parei. E não aplicava todas as ferramentas aqui, todas as coisas que a gente fala, desde esporte, desde espiritual, desde os ambientes, desde o que a gente vê, desde esse beabá. Por quê? Não adianta. O porquê que as finanças aqui eu deixo por último, irmão. Vou deixando para o final. Porque realmente as finanças é o final. É o que menos importa. Porque entre o dinheiro e a tua vida, qual que é mais importante? A tua vida. Só Boa, que. boa, legal, velho. Legal essa estratégia aí. Muito boa. Oi? É muito boa essa estratégia. Vou fazer isso, com certeza. Não, é a melhor forma, irmão. A melhor forma. Aqui, se eu te mostrar aqui, ó, só para você entender. Eu tenho aqui, só. Ó, tô até gravando aqui, mas depois eu vou até pedir para cortar isso aqui. Eu tenho, eu tenho 3 maquininhas aqui. Quem usa minhas maquininhas sou eu só. 100 mil de cartão de crédito eu vendo, só eu uso por mês. Porque, tipo, mano. E eu tenho mais, a gente tem mais aqui pá, a última vez que eu tinha contado era 28 cartões de crédito a gente tem, sabe? Quase 300 mil. Por quê? O cartão de crédito, irmão, é a forma mais barata que tem, é o empréstimo mais barato, é 1% ao mês. Lógico, comparado só se Pronamp da vida, que é a empresa, aí é diferente. Mas BNDES, né? Mas, cara, 1% ao mês. Vocês têm noção? Esses dias eu entrei no Nubank aqui, irmão. Irmão, o Nubank, não sei quem mandou, tá cobrando 7% ao mês. Pra 7 quê? empréstimo, irmão, empréstimo. 7% ao mês. É tipo agiotagem mesmo na cara. Santander, velho, tava 9% já, mano. Quem? Santander, 9% ao mês. Você tá maluco, irmão? Você tá maluco? Tem Os caras noção? viram agiota, porra. É agiota mesmo, mano. Que loucura, mano. Que loucura, loucura. Para. Então, ou seja, mano, não adianta. Então é o seguinte, lembra, melhor coisa, foca, cartão de crédito. E quanto mais você parcelar também, e aí existem outras coisas também que depois eu posso dar umas táticas para vocês, que a gente faz para aumentar cartão de crédito, para ter mais cartão de crédito, para aumentar o crédito. Ah, tem várias coisas que a gente faz, cara. Várias, 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 várias. Hoje eu tenho quase 200 e poucos, 260 mil de limite, mas no começo não era assim. Eu ia pedindo, pedindo, pedindo aqui, fazia Oi, umas, Ivan. umas Eu estratégias vou, para aumentar limite. Oi. eu vou querer essa tática aí, cara, porque eu vou precisar para quitar. Eu tenho. Bom, já te falei aí, né? É, hoje quase 80 mil de prejuízo ainda. É, tenho 30, fora esses 80, 30 é de um tio meu, mas aí já Uhum. conversei com ele, consegui postergar para o ano que vem. E desses 80 agora, 12 é de cartão e o restante é de empréstimo. Que aí eu vou. Peguei um dinheiro com meu pai semana que vem, aí eu vou dar uma boa quitada em quase tudo aí. Então, eu queria fazer esse esquema aí do cartão, justamente para ir pagando eles e empurrando para frente, porque aí com o salário eu vou pagando o cartão tranquilo, velho. Sem Sim, precisar me apertar, entendeu? sim, sim, sim. Não, a ideia, tá? Só para você entender, o exemplo. O máximo, o máximo do máximo que tu consegue mesmo. Ah, se hoje você tem 4 parcelas de 2.500, mas o máximo que meio que você iria conseguir mesmo por ter um crédito hoje de 20 mil, se você parcelar em 12 vezes todo o valor que você tem de crédito, né? Iria ficar aí uma parcela de 1.600, 1.700, 1.800 reais, né? Parcelando em 12 vezes. Isso. Mas dá sim você usar todas essas estratégias. A principal, tá? Vamos lá, principal. Ivan, tô com o meu nome limpo. Beleza, tô com o nome limpo, mas Ivan, tá difícil. Tá difícil, que nem semana passada aqui tinha uma mulher aqui. Semana passada não, eu falo semana passada, mas faz uns 6 meses, já foi no começo do ano. Foi a Kátia, vocês não sabem quem é, eu vou falar o nome dela aqui. A Kátia me chamou. Ivan, tal, tal, tal. Eu falei, tá, me fala a sua situação. Ela foi lá. Cara, meu Deus, tô nessa situação, tá difícil, minha irmã tá emprestando.
Mano, ela pegou o carro dela, ela financiou o carro dela na Creditas. Ela financiou o carro dela na Creditas, pagou, tipo, o carro dela valia, vai, metade só, tipo, pegou 30 mil e tava pagando 90. É, Financiou acreditas é 30 mil foda. e tava pagando 90 mil. Juro, 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 só pagando juros, só pagando juros, pagando uma parcela de louco. Falei, meu, você tá maluco? Ela, "Ai, minha irmã tá me ajudando, ela recebe um salário mínimo." Eu falei, meu, que maluco. E eu falei o seguinte, eu falei, Kátia, para de pagar. Eu falei, não posso parar de pagar, vou sujar meu nome. Eu falei, Kátia, vai lá, faz limpa não. Ela foi lá, enfim, resumo da ópera. Eu falei assim, Kátia, para de pagar. Ela foi lá, parou de pagar. Eu falei, agora tu vai parar de pagar. Eu ensinei ela a fazer a, como fala? Fazer a negociação do carro financiado, né? Porque no caso ela já estava, por exemplo, ela já estava com o nome sujo e o nome, o que ela estava pagando estava no nome dela, mas ela já estava com o nome sujo, tá? Por isso que eu falei para você. Ela já estava com o nome sujo e ainda estava continuando pagando igual louca. Falei, para de pagar, seu nome já tá sujo. Primeira coisa, vamos fazer agora, vamos fazer o limpa-nome. E aí eu peguei, vendi o sisteminha lá do limpa-nome para ela limpou o nome, deu baixa certinho. 4 meses depois que ela já tinha parado de pagar, que eu falei para ela parar de pagar, a irmã dela que estava dando dinheiro para ela, ajudando ela, ficou grávida e aí parou de ajudar ela e tipo, literalmente ela não ia conseguir parar de pagar. E aí eu só fiz ela enxergar. Eu tinha falado lá no começo, né, antes e falei de novo agora para ela. Eu falei assim, Kátia, lembra que eu falei para você sempre trabalhar com a verdade? E eu falei, então, agora ainda sua irmã parou de te ajudar de pagar e você não ia conseguir pagar. Ou seja, esses 4 meses que você estava pagando 3 mil aí de prestação, tu ia ter jogado 12 mil reais fora, porque você ia estar pagando só os juros, não ia conseguir pagar agora e aí iria atrasar de qualquer forma. De qualquer maneira, tu iria atrasar. Você entendeu o porquê eu falei para você parar há 4 meses atrás parar de pagar? O porquê? Eu, todo o histórico que ela me mostrou lá, ela literalmente ela não ia conseguir pagar. Lembra que eu falei para vocês que a base de tudo, a nossa mentoria de toda a sua vida é a verdade? Sim, É ser a verdade com você mesmo, com o próximo, com tudo. E às vezes é reconhecer, falar, não, realmente, eu vou ser verdadeiro comigo. Eu não vou mentir para mim. Isso daqui eu não vou aguentar. certo. Eu tô, entende? Aham. Eu já tô na merda. Então, realmente, peraí, não vou fazer mais merda. E aí eu fui com outro caminho para ela, e aí, enfim, eu consegui um empréstimo lá para ela com um imóvel, tudo mais certinho. Foi uma outra coisa e ela repassou a régua em tudo lá, mas com uma outra forma. E aí eu chamei o marido dela, com outras coisas, resolvemos lá. Ponto. Mas, Ivan, tô com o nome limpo. Então, beleza, tá com o nome limpo? Então tu vai pegar e vai focar no teu nome. Aí, Ivan, tá apertado ali, tá apertado aqui. Ivan, tô pagando juros, tô pagando empréstimo. Então vamos lá. Joga tudo na mesa. Põe tudo na mesa. Aliás, né? Eu coloquei aqui pra gente. Primeira coisa, quando a gente fala que o problema nunca foi o quanto você ganha, mas o quanto você se governa. O se governa aqui é o se controla. Quanto você consegue controlar suas emoções. Por isso da importância das emoções desde o começo que eu venho trazendo. E a verdade que eu falo para vocês é de ser verdade, de ter a verdade em todas as áreas, todas as questões, é literalmente parar de fugir da planilha, tá? Porque quem foge da planilha tá fugindo da realidade. Eu, Ivan, fiquei fugindo mais de 6, 7 anos de planilha. Sempre fui desorganizado. Eu não queria nem olhar. Falava, meu Deus do céu, não quero nem olhar. Não quero nem olhar, não quero nem olhar. Quando eu tomei coragem, comecei a ver, falei, caraca, tipo, era até menor do que eu achava. Era grande, a pancada era grande, mas era menor do que eu achava. Mas foi. E hoje, cada coisinha que eu faço aqui, também até fala. Ah, a gente vai alguma coisa da empresa, tiro nota, vou lá todos os dias, de manhã e de noite eu bato tudo, todos os comprovantes, coloco aqui cartão de crédito, que dia que vai ser, eu tenho a planilha com tudo, com tudo, com tudo, com tudo, com tudo, com tudo. Depois eu vou disponibilizar para vocês, tá?
Se não for, até a próxima aula já disponível para vocês, a planilha onde que vocês vão preencher tudo, colocar e enxergar, tá? Enxergar de que maneira? Caso vocês queiram, eu me coloco à disposição com vocês para estudar estratégias, que existem sim várias estratégias, e aí a gente consegue fazer essa estratégia individual, onde que eu sento com você, a gente abre tudo aqui, tá? Tudo valor nenhum, custo nenhum, é mais para ajudar vocês mesmo. Colocar desde empréstimo, desde terceiro, desde dívida, tudo, tudo, tudo. Ah, tô pagando X, tá pagando juros? Aonde tá pagando juros? Aqui, dá pra gente diminuir os juros? Dá para jogar esse empréstimo para outro banco e tirar os juros? Dá para pegar em cartão de crédito, parcelar, se autofinanciar e abater aquilo ali para ter um desconto? Dá para diminuir? Dá, sempre dá. O que acontece é que as pessoas desesperadas, né? Desesperadas não conseguem enxergar para isso. O Ivan, a antiga versão do Ivan, há anos atrás, por muitas vezes fez besteira em cima de besteira pela questão do desespero. Falta de organização só foi se afundando cada vez mais pela questão da falta de controle, da falta de governo, né? Porque é aquilo, né? Quantas vezes a gente fica esperando um milagre, né? A gente quer um milagre, mas não muda os nossos hábitos e acaba vivendo um ciclo de autossabotagem. A gente quer ganhar dinheiro, quer isso, mas não larga os hábitos que nos fazem perder o dinheiro. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. É, o Jefferson falou, Guilherme, e você, como que ficou a questão da tua vida, as tuas finanças pós aposta? Ah, então, a maior parte minha mãe pagou, né? Das Uhum. coisas que tinha para trás. Ficou alguns empréstimos, mas é pouca coisa, é mixaria e eu tô me virando. Sim, sim, sim. Fechou. Legal. É, Beleza, como eu falei para vocês, a melhor coisa é se organizar. Se organizar mesmo e enxergar. Vocês já fazem planilha? Vocês têm planilha ou as Eu contas estão só na tenho cabeça? um bloco de notas aqui no celular, anotado tudo. Tem as blocos de notas? Tem. Menos mal, já é. Eu começo. E você, Jefferson? Também tem anotado em papel. Papel, fechou. Daí é bom, eu não sei se vocês. Eu, eu tenho minhas coisas tudo no. Eu gosto tudo no Google Drive, né? No Planilhas. Em qualquer lugar que eu tô, eu tenho a planilha, o link salvo, eu entro lá, fico vendo, atualizando todo dia. Cara, é uma coisa, é um hábito que precisa ter. É diariamente. Diariamente para você enxergar. Só para você entender, eu tenho uma planilha que eu coloco todos os meus bancos que eu tenho todos os meus bancos e o saldo em cada um. Saldo de banco, saldo de cartão de crédito, quanto que eu tenho a fatura de cada cartão, qual que vai ser o valor total. Por quê? Para eu enxergar. Porque às vezes eu vou lá e tenho. Vou lá e tenho. Como fala? Vou lá e abro o Itaú, e aí depois abro o Bradesco, e abro o Nubank, e fica meio na cabeça, a gente fica se autossabotando e parece que fica escondendo as dívidas, né? Parece que a gente não quer enxergar. A mente, ela não quer enxergar o desespero. Mas a gente precisa enxergar mesmo. Eu costumo dizer, não importa se tu tá afundando ou se você tá crescendo. Não importa se uma empresa ou se uma pessoa física também, né? Tá crescendo financeiramente ou despencando financeiramente. O importante é que esteja tudo anotado para ela enxergar e ter a clareza como ela está, né? Qual o controle que ela vai estar. A gente fala do controle emocional, que o buraco, ele literalmente ele começa no impulso, né? Bom, a gente enxerga hoje que a 80, 90% das dívidas causadas por isso foi causada pela compra, pelas dívidas no impulso, né? Que causou a recaída e tudo mais. Bom, Sim. vocês no caso, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. É, a questão financeira para vocês, quando vocês olham para a questão financeira, qual é o sentimento que vocês têm para a área
financeira de vocês, da vida financeira hoje. Qual o sentimento? Cara, hoje minha vida financeira, por mais que seja apertada, eu enxergo uma luzinha aí no final do túnel aí, entendeu? Amém. Isso aí. É isso. Perfeito. Então, o teu sentimento é de esperança. É isso aí. Perfeito. Perfeito. A luzinha no final do túnel é esperança, né? E tu, Guilherme? Ah, o meu acho que é de tranquilidade. Tranquilidade. Perfeito. Fechou. Bom, é assim, por, por muito tempo, eu e Ivan, quando eu olhava para minha questão financeira, eu me via literalmente no fundo do poço, devendo horrores, horrores, horrores. Eu sempre olhava assim e falava, tá, eu vou sair daqui. Eu vou sair e vou sair. Começava a trabalhar, e aí às vezes eu pensava que vinha assim, e falava, meu, eu não. E aí eu via as pessoas falando, ai, você não vai poder gastar, você não vai poder fazer mais coisa, você vai ter até pagar suas dívidas, até fazer tudo. E me colocava um negócio assim, falei, meu, se eu não vou poder nem mais sair, tipo, para ir no cinema, por exemplo, comer uma pipoca, até pagar tudo, meu Deus, eu vou ficar por muito Horrível. tempo. Oi? Vou ficar uns 10 anos assim, vivendo, só comendo arroz e feijão, irmão. Eu tô fudido. Por quê? E aí, por quando eu tinha esses pensamentos, eu pensava no quê? Eu falava, meu, é, eu preciso jogar. Então é o seguinte, eu tenho um lugar que eu ganho um dinheiro muito fácil, que se ali eu vou conseguir ganhar o dinheiro e vou jogar. E aí eu vou pagar minhas contas que eu devo e vai sobrar para mim. E existia vários gatilhos nessa linhagem de pensamento. Mas a gente sabe que é só apenas um gatilho. Eu não tinha clareza que existia um gatilho, existiam essas formas para a gente sair disso, né? Mas eu ali acabava alimentando isso e o final, o resultado, vocês mesmos já sabem qual que é, né? Todo mundo já sabe qual que é o resultado. É só piorar, piorar, piorar e assim vai. Não existe final feliz com essa questão. Mas é o seguinte, o porquê eu falei isso? Lembrando que sim, acho que 80, 90% das pessoas que hoje estão saindo disso, que saíram, que já largaram também apostas, estão sim com um problema e passam por um problema agora financeiro, né? Uns por alguns meses, outros por anos, outros por um bom tempo, né? E por várias questões. Eu não sei a questão de vocês aqui, acredito que não, mas o que eu mais tenho aqui, e também eu fiquei desde banco, terceiro, familiar, agiotas em geral, enfim, né? Existem algumas coisas que bem que acabam realmente que não tem como priorizar ir até o mesmo banco, né? Uma das principais coisas quando a pessoa perde o controle é sujar o nome. É sujar o nome, porque a pessoa vai lá, recorre ao banco e quer o dinheiro, fala, é meu nome, é meu dinheiro, né? É meu nome, é meu dinheiro, se eu sujar, sujei, fico devendo para mim, já era. E aí depois ela É, fica, né, Jefferson? e e é o que você falou. Aí tu jogava lá, fazia o dinheiro do empréstimo, fazia o dinheiro do negócio, só que não, é, ia lá e perdia tudo. Ou seja, o problema nunca foi o dinheiro. Isso, exatamente isso. Por isso que desde o começo a gente traz essa consciência que não é pelo dinheiro. Não é pelo dinheiro, nunca foi pelo dinheiro. É por N motivos, por gatilhos, por hábitos que foram criados, por crenças. Lembra? Todas as aulas, hábitos, crença, questão da espiritualidade, sim. Cara, ontem eu assisti uma. Ontem a gente foi também foi na Reino, lá em Balneário, né? Foi na Reino, o pastor pregou lá e ele pregou aquela palavra lá do Efésios 2, Efésios capítulo 2, né? Que falou literalmente sobre, tipo assim, novamente lá que, tipo assim, nós estávamos mortos nos nossos pecados e transgressões. Ou seja,
Isso, quando a gente vai pela questão espiritual, literalmente foi para nos destruir como pessoa. Porque quando a gente tira o sentido do dinheiro, olha que louco. Eu quero perguntar para vocês hoje, se hoje, se hoje vocês tivessem todo o dinheiro do mundo, tá, já era, todo o dinheiro que vocês quisessem. O que que daria felicidade para vocês? Qual que seria o sentido? O que vocês gostariam de fazer? O que vocês fariam da vida de vocês? Vocês já se perguntaram? Se não faltasse dinheiro, tá? Na hora que se caísse agora 100 milhões na sua conta, né? Nos primeiros dias ia ficar, ah, que perfeição, que maravilhoso, tal, legal, tal, tal. Mas e aí? Se Deus te desse agora 100 milhões, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês se consideram hoje próximos de Deus? Você acha que o que aconteceu com você, o que aconteceu com você, te aproximou ou te separou de Deus? Ah, me aproximou. Aproximou todo mundo aqui? Sim, Perfeito. Então te falo, isso foi a melhor coisa que aconteceu com você. Para mim foi. Eu falo, tudo que aconteceu comigo foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque isso me levou aonde que eu tô hoje, próximo, mais próximo como nunca. E aí agora eu te pergunto uma outra coisa. Então, se tudo que aconteceu com você te aproximou de Deus, se Deus te mudasse hoje 100 milhões, esses 100 milhões iria te aproximar dele ou iria te afastar dele? provavelmente afastaria. Você entende? Sim, sim. Por quê? É onde existe uma raiz ainda que o nosso coração está olhando, nossos olhos, nossos corações está olhando para lá, olhando para lá. O segredo da questão toda, mas isso daí já vai deixar para outra aula, é literalmente entender e tirar o dinheiro, tirar o sentido de dinheiro. Eu coloco assim, também fica brava que eu falo isso, mas eu falo dinheiro não é nada. Pensa que dinheiro não é nada. Tira todo o dinheiro. Se tirasse o sentido do dinheiro do mundo hoje, ou te desse tudo, como que você se sentiria? O que que você gostaria? O que que seria felicidade para você? Se tirasse tudo que você tem hoje, que seria o dinheiro que pode. Olha só, se hoje fosse tirado de você todo o dinheiro, tudo o que é possível comprar com dinheiro, tá? Tipo, sua família não. Se a família tivesse unida, mas tudo que fosse com dinheiro, carro, apartamento, bens, tudo se tirasse tudo de você agora que pudesse comprar com dinheiro, como você ficaria? O que que você sentiria assim sobre isso? Se tirasse todo o dinheiro de você. Mas também tem a outra questão. Olha para o outro lado. Se você pegasse todo o dinheiro possível agora também, como você sentiria? A questão que eu quero trazer aqui para vocês não é o sentiria. Se você tivesse todo o dinheiro do mundo, não tivesse problema com dinheiro, aonde que estaria a felicidade? Para onde que você ia precisar olhar para ter a felicidade? Eu quero que você enxergue isso e tente entender isso. Aonde que estaria a sua felicidade se você tivesse todo o dinheiro? Porque por muito tempo a gente acaba pós-vício, no vício da aposta e pós-vício também, por muito tempo, a gente acaba olhando a felicidade para o dinheiro. Lembra que eu falei para vocês? Eu sempre achava que eu só ia ter paz, eu só ia ser feliz quando eu pagasse todas as minhas dívidas. E aí eu acabava olhando a felicidade pro dinheiro. Só que, falando de várias hipóteses possíveis, eu jamais iria conseguir acessar o dinheiro daquela forma, daquele pensamento que eu, Ivan, estava. Por quê? Porque meus olhos, meu coração ainda estava no dinheiro. E olha só, o que eu quero puxar aqui agora para vocês. Lembra que eu vim pregando há já um tempo aqui que eu falo para vocês. O que, quantas versões nós temos?
Três. Três versões. A primeira versão é que nós estávamos vivos quando nós nascemos. A segunda versão é a versão do pecado. É a versão que nos destruiu, é a versão da morte. É a versão que nos jogou no fundo do poço. Onde que Paulo lá em Efésios já diz: vocês estavam mortos em suas transgressões e seus pecados. Oi, Ivan. Oi? Cara, tem um negócio que eu não fiz ainda, mas que eu preciso fazer, velho. O quê? Ajoelhar, conversar com Deus e renunciar logo a essa vida que eu tive aí de pecados e porque eu já pedi perdão e tal, mas eu nunca, sabe, tomar aquela decisão de fato mesmo, renunciar de verdade e abandonar tudo que não presta, sabe? Irmão, é exatamente isso. Você precisa fazer isso, sabe por quê? Ó, eu não ia, até abrir outra coisa aqui, ó, não ia passar isso para vocês, mas eu vou passar, vou ter que falar isso aqui com vocês aqui agora, que eu senti agora de falar. Irmão, sabe por quê? Você não vai conseguir se levantar se você não fizer isso, irmão, se você não se ajoelhar. Olha só, o porquê que você acha, Jefferson, que desde o começo, desde a primeira aula, primeiro encontro que eu tive com você, Jefferson, com você, Guilherme, que eu tive com o Gabriel, com todo mundo, que eu cheguei, tive o primeiro encontro, falei, meu, que a primeira coisa, a gente vai ter que colocar a verdade acima de tudo. Por quê? Verdade, eu não estou falando de verdade a gente aqui, não. Vamos para a raiz, o que é verdade? Vamos para Deus, o sentido, o que é verdade? É Deus. É isso que eu estou falando. Muitas coisas que eu falo, até mesmo nas redes sociais, as pessoas não entendem. Eu fiz um post ontem. Eu fiz um post, muitas pessoas não entenderam. Elas leem, mas não entendem. Eu vou até pôr aqui, ó. Elas leem, mas não entendem. O problema, olha só, olha a frase. O problema não é o vício, é a fé que você colocou naquilo que te destrói. Enquanto isso, a verdade que pode te libertar está sendo ignorada. O porquê? Aqui, eu vou te falar para você, o problema não é o vício, é a fé que você colocou naquilo que te destrói. Por quê? Fé. Irmão, fé, tudo aquilo que você acredita, você dá autoridade para guiar a tua vida. Sim. você falou tudo, mano. Eu coloquei muita fé nessa merda aí mesmo. Exatamente, você entende? Se você coloca fé no tigrinho no jogo, é ele que vai guiar a tua vida. E é desgraça só, desgraça, desgraça. Vou tirar do jogo para as pessoas entenderem mais ainda. A pessoa que vai lá e fala assim, ó, lê um tarô para mim ver, deixa eu ver meus dias, lê o tarô. Se a mulher falar assim, ó, puxar a carta, ó, tu vai ser atropelada, ó, teu marido vai te trair. A pessoa coloca fé naquilo, aquilo vai ser o Deus dela. É o Deus da vida dela. Tudo que ela coloca fé, ela dá autoridade para seguir e ser o Deus dela. Tudo, tudo. Isso é o mundo espiritual, irmão. Isso é o mundo espiritual. É assim que funciona. Só que é o seguinte, ou seja, ó, a fé, ó, o problema não é o vício, é a fé que a pessoa coloca, né, naquilo que destrói ela. Enquanto isso, a verdade, deixa eu até aqui, ó, verdade, verdade, negrito, que pode te libertar, está sendo ignorada, irmão. A verdade, quem é a verdade? A palavra já diz. Jesus, eu sou a verdade e a vida. Não existe verdade sem Deus estar. Tudo que é verdade é ali. Lembra que eu falei? A verdade é única. Não existe outra verdade. Existem milhões de versões mentiras. Existem milhões de mentiras. E verdade é uma. Não existe outra. É uma só. Mentira, eu posso contar milhões de mentiras. A verdade é uma. Só que é o seguinte, o porquê que eu falo para você, irmão, desde o começo. Gente, a gente precisa ter verdade. Desde o começo eu já venho trabalhando. Gente, a gente vai precisar pedir desculpa para Deus por tudo que a gente pensou. A gente vai precisar tirar algumas crenças. A gente vai precisar renunciar a algumas coisas, alguns lugares.
Por quê? Irmão, é a questão da vida nova. Olha só que eu vou ler agora para vocês. Vamos lá. Lembra que eu falei para você, ó, em Efésios 2, capítulo 2, fala assim: pois vocês estavam mortos em tuas transgressões, em teus pecados e tuas transgressões. O porquê. Paulo ali já diz, irmão, que a gente estava morto. O Ivan estava morto no pecado monstruoso. Você sabe o que é para a terceira versão? Eu falo assim, né? O renascimento. Sabe o que é salvação? É. É ter uma vida nova. É fazer parte. É quando Deus, assim, o DNA de Deus nasce em você. E você se torna uma nova criatura. Você se torna filho de Deus. É uma nova. Lembra quando a pessoa, quando vai batizado, é o seguinte: nova criatura. Ah, vamos pegar algumas frases que a Bíblia diz para a gente tentar entender algo aqui. A Bíblia diz o quê? Ó, o que que a Bíblia vai falar? Eu eu não vivo mais, pois Cristo vive em mim. Ou seja, quando a gente fala assim, deixa a pessoa realmente viver. Vamos lá, ó. Ó, vamos lá, olha aqui. A parada é o seguinte: metanoia. Já ouviu falar na expressão falada metanoia? Já, Tá? já. Metanoia. A nossa base, representando aqui, de tudo que a gente precisa fazer, é literalmente a metanoia, que significa a expansão da consciência. Metanoia significa expansão da consciência, tá? Vamos lá. Seguinte, ó, aqui, beleza. Quando a gente fala de salvação, ô Jefferson, só para você entender, tá? Tá. Quando a gente fala de salvação, a gente tem as pessoas têm uma coisa muito, tipo, crua. Acha o quê? Salvação. Vamos lá. Seguinte, que vocês, quando houve salvação, desde o cristianismo, desde o evangelho, em geral, salvação, o que vocês acham que é salvação? Alguém tem um chute? Cara, eu acho que é renunciar aos seus pecados, sei lá. Ó, salvação. Irmão, a salvação, Deus fala assim que nós já estávamos, desde quando, perdão, vamos lá, desde quando Adão e Eva comeu do fruto proibido, né? A humanidade conheceu o pecado e assim estava ali Amém. condenado, tá? Só que Jesus veio para nos salvar. Só que ele não veio para salvar, tipo, ele morreu, salvou todo mundo. Não. Estava condicionado a uma única coisa: salvação. Todo aquele que crer no sacrifício que Jesus fez na cruz, que ele morreu por nós, tem que crer no sacrifício que ele fez. E aí sim será salvo. Mas quando a gente fala de salvo, irmão, não é salvação tipo assim, tô salvo, não vou pro inferno. Não, isso é muito cru, mano. Salvação é mais do que isso. Salvação é a vida nova em Cristo, irmão. Você sabe o que significa vida? Olha só, vida na Bíblia vai trazer a palavra zoe. Zoe significa qualidade da vida de Deus. Olha só, Zoe significa qualidade da vida de Deus. Uma nova natureza, uma nova criação. Ou seja, entende aqui. Você sabe o que significa Adão? Adão significa humano. Adão significa humano. Não é por quando Deus criou Adão e Eva, não é porque ele falou, vou colocar Adão porque eu gostei desse nome. Não, Adão significa humano. E o apóstolo Paulo, ele se refere Jesus como o último Adão. Por quê? Quando Cristo vem para a Terra, ele vem para trazer uma nova humanidade. Porque todo aquele que crer em Cristo, ele é uma nova vida.
Ele ganha uma nova vida. Nós estávamos mortos, mortos, literalmente mortos, irmão. Nos nossos pecados, nas angústias, na depressão, no vício. Nós estávamos mortos. Mas a partir do momento que nós aceitamos Jesus, que nós aceitamos, acreditamos na salvação, entendemos que a salvação, ela não é questão só de ir para o inferno. Salvação é uma vida nova em Cristo. É uma vida nova em Cristo. Que nós somos uma nova natureza, irmão. Agora você faz parte de uma nova natureza. O porquê? Olha só que louco. Todo mundo que acreditar e viver agora para Cristo, tipo, acreditar que Cristo vive nele mesmo, faz parte de uma nova humanidade. Faz parte de uma nova humanidade. Só que a gente tá falando, tá, Ivan, como assim, Ivan? A gente tá todo mundo aqui no planeta Terra. Só que isso que eu tô falando não é da planeta Terra, a gente tá falando da questão espiritual, do mundo espiritual. Existe um reino espiritual. E a gente tem que entender e ter a maturidade de entender isso. Ô Jefferson, Oi, você tem filho? Filha, não tem? Quantos anos tem sua filha, Jefferson? Jones. Quantos anos? 4. 4 anos. Ô Jefferson, desde quando sua filha nasceu, ela. Deixa eu. Ó, a sua filha nasceu, e aí começou a andar, começou a brincar. E muitas coisas que ela, quando ela começou a descobrir o nosso mundo aqui, né? Esse mundo físico, ela ficou encantada, não ficou? Quando ela viu o pássaro, quando ela viu o mar, quando ela viu os carros, Sim, não ficou? ficou Ela ficou bastante. encantada com aquilo. Só que ela tem uma idade e você vai cuidando dela. Quando ela tá chorando, você vai lá dar comida, dá carinho, faz dormir. Você vai tratando ela, porque ela é uma criança. Certo. Você vai lá, você faz a comida dela, esquenta uma madeira, não sei se ainda estão. Só que é o seguinte, faz o papá dela. Só que, imagina só, como é o nome da sua filha? Fia. Como que é? É Sofia, né? Sofia também, né? Sim. Imagina só a Sofia daqui 30 anos. Daqui 30 anos, você estaria dando papinha na boca dela também? Não, Não, porque se você tivesse dando papinha na boca dela, ela teria um retardo, né? Tipo, ela seria, que no caso, ela seria retardada no sentido figurativo mesmo da palavra, né? Ela teria um retardo sim, daquilo. Por quê? Não está de acordo. E você como um pai, você não quer que a Sofia, que ela cresça e amadureça para que você possa sim dar outras coisas para ela, porque deixa eu te fazer uma pergunta. Quando ela tinha 2, 3 anos aí, tem algumas coisas que você dava uma boneca para ela, você dava um brinquedo, né? Mas deixa eu te fazer, sim. você tem vontade de. Vai, a sua filha, quando ela tinha 1 ano de idade, você acha que ela tinha maturidade para ir para Disney? Para você levar ela para Disney? Não. Porque ela não ia nem entender. Não ia nem entender. É, Você precisa que ela amadureça para que você dê mais coisas para ela, que até que você tem. Você tem o carro, você tem um monte de coisa. Vamos supor que você é milionário, você é bilionário, Jefferson, agora. E a tua filha, ela é uma criança. Ela é uma criança. Só que você não pode dar certas coisas para ela. Por quê? Porque ela precisa amadurecer ainda. Ela tem 4 anos apenas. Você pode dar um carro para ela? Não. Você não consegue dar um carro para ela dirigir. Porque ela não tem idade. Porque ela não está madura o suficiente. E olha o que eu quero certo. falar aqui para vocês. A gente acha que maturidade, o entender, e é muito louco. Vocês precisam entender isso.
Quando a gente fala de ter uma nova vida em Cristo, é literalmente, quando a gente nasce em Cristo, a gente nasce, só que nós somos bebês. Nós somos crianças. Bebês. Só que, Jefferson, você não precisa que a sua filha amadureça e cresça e amadureça para que você possa entregar as suas posses para ela. É isso aí. Entende? Você precisa Sim, que ela cresça e amadureça, porque se ela não crescer e amadurecer, você não pode entregar suas posses, você não pode entregar seus carros, suas casas, seus bens, suas empresas, se ela tiver ainda com 4 anos, se tiver 2, 3, 4 anos de fralda, tomando TT, precisando de papinha na boca, entende? Só que é o Sim. seguinte, a maturidade no mundo espiritual, no plano espiritual, quando a gente fala de espiritual, é Deus. Luz e trevas, ponto. Existe Deus e existe inferno, existe Deus e existe diabo. Fique nítido aí. E é mais real do que o próprio mundo físico. Quando a gente entende isso, irmão, quando a gente entende isso, entende o seguinte: quando a gente nasce em Deus, quando a gente pede para Deus, entrega a nossa vida para Deus, nós somos bebês, nós somos crianças. E sabe como funciona para nós termos maturidade? A maturidade em Deus é diferente. A maturidade nós precisamos nos esforçar. Lembra que eu falei para vocês no começo da mentoria que eu queria mostrar para vocês desde da onde nós estávamos, das nossas todas as nossas versões e queria levar para vocês e mostrar o caminho para a gente trilhar e reinar. Porque lembra que eu falei que o reino dos céus, ele é tomado por esforços. Sim. sim, Todos nós somos criatura. Todo mundo, mais de 8 bilhões do mundo, do planeta, é considerado criatura. Todo aquele que crer no sacrifício feito na cruz é considerado filho de Deus. Todo aquele, aqui ó, salvação. Todo aquele que acreditar no sacrifício é considerado filho. Por quê? Aquele que acredita no sacrifício, Deus faz morada. Deus entra e faz morada. Só que, a partir do momento que conheceu Jesus, não importa se tem 15 anos, se tem 30, 50, 80, 90 anos aqui. Não é nada, não é nada. O mundo espiritual não é. Vocês já ouviram falar que nós estamos no Cronos e Deus está no Kairos? O mundo espiritual, ele é pelo Kairos e o nosso é o Cronos. São tempos diferentes, não é a nossa idade. Ou seja, aqui tem pessoas que acham que quantas pessoas aí, o rapaz ali tem 80 anos, ele é mais sábio, o outro tem 20 anos, ele é menos sábio. Não é medido por isso. A maturidade no mundo espiritual é diferente. E não é por dons. Às vezes as pessoas vão nas igrejas e falam: olha só, estão falando em línguas. Olha só, está fazendo um milagre. Olha só, está fazendo. Isso não é. Apóstolo Paulo já falava o seguinte: ele falava na carta de Coríntios. Eu falava assim: Paulo diz, vocês têm dons. Oh, perdão. Ele falava assim: vocês têm todos os dons, mas não posso falar com vocês, pois são crianças e são guiados por inveja. São guiados por inveja. Olha só que loucura que ele colocou. Porque hoje a gente vai, o Guilherme é que vai nas igrejas. O Guilherme, me fala uma coisa. Como que muitas igrejas estão? Você chega lá na igreja, tá um grupinho aqui, há um grupinho que quer ficar lá perto com o pastor, o outro grupinho aqui, não encaixa ali, cada um É. quer ser melhor que o outro. Cheio de panela. Oi? Cheio de panela, é assim mesmo.
cheio de panelinha. Irmão, mas tu vai lá no culto, falando em língua, é fazendo milagre, é fazendo isso aqui, porque não é eles, é a unção que Deus derramou neles. É que Deus faz presente, Jesus os faz presente. Entende? Não é sobre eles. Ali são dons de Deus, os dons do Espírito Santo. Só que os dons são a presença, são a unção, e sempre vai ter uma criança. Ô Jefferson, a tua filha, tendo 1 ano, tendo 4, tendo 10, ela continua sendo sua filha, não, não continua? Sim, Ela não é sua filha? E ela vai ter seu sim. sobrenome e tudo que o teu poder tiver. Enfim, é a mesma coisa. E por isso que Deus fala que tudo que ele faz, nós poderíamos fazer obras maiores se acreditavam nele. Por quê? A partir do momento que a gente acredita no sacrifício, quem faz morada em nós? Cristo vive em nós. Só que lembra que eu falei para vocês que o reino dos céus é tomado, ó, é tomado por esforços? Por quê? Ô Jefferson, pega aqui, ó, vem comigo. O que que é sua. Você é um cara bilionário, você é um rei, você tem tudo, você tem várias posses, você tem vários carros, mas você não pode dar um carro para tua filha. O que que a tua filha precisa fazer para você dar as posses para ela, de acordo com cada idade dela? A maturidade, Ela precisa amadurecer. Ela precisa amadurecer para você isso. entregar as posses. E o mundo espiritual, a questão da nossa, o amadurecimento, quando eu falei, quando a pessoa aceita, Deus entra, faz morada, mas a pessoa é um bebê. Ela precisa amadurecer no evangelho. O amadurecimento no evangelho, tá? O amadurecimento no Oi, evangelho. velho. Oi? Você acredita que isso que passou pela gente, sim, o que passa por cada um aqui, seria um remédio ali para tampar essa ferida? Hein? Como assim? Eu não entendi. Tipo assim, tudo isso que aconteceu comigo ou com qualquer outra pessoa que seja, não, é Deus mostrando assim, ó, vou te dar um remédio, só que ela vai doer muito e tu isso vai ter que aprender com esse remédio, porque senão a ferida vai continuar aberta. Ó, eu aprendi assim, tá? Eu por muito tempo, eu por muito tempo, eu pensava assim, eu falava, tá, não, será que foi Deus que fez tudo isso daqui pra mim, pra me permitir, pra eu conhecer Ele? Mas vou te falar uma coisa, meu irmão. Deus nos Ah, deu uma coisa chamada livre-arbítrio. Porque ele é o pai, ele nos ama, sim. ele nos deu o livre-arbítrio para a gente escolher, mesmo ele sabendo que a gente ia escolher as coisas erradas. É igual você, Jefferson, com a tua filha, tá? Eu gosto muito de olhar o relacionamento de pais e filhos aqui mesmo, e eu vejo muito cuidado de Deus com a gente, é a mesma coisa. Você, Jefferson, eu tenho certeza que você só quer coisas boas para tua filha, mas nem todas as decisões dela vão ser as corretas e nem todas vão te agradar. Que você não pode controlar isso. É a mesma coisa com Deus. Mas olha só, Boa. mesmo as decisões erradas da tua filha, Jefferson, sabe o que isso vai acontecer? Você é tão sábio, mas tão sábio que você, mesmo as decisões erradas, com as amizades erradas que ela pode andar, com as pessoas, você vai pegar o que aconteceu e você vai ensinar ela. Independente da escolha dela, você vai ensinar ela. E Deus, ele é tão misericordioso, a graça dele é tão grande, irmão, que ele, mesmo as nossas escolhas erradas que nos levam para o buraco, Deus não leva, Deus não tem raiz maldosa nenhuma, irmão, tá? Deus não tem raiz pecaminosa nenhuma. É a nossa raiz, a nossa carne que é pecaminosa, como diz lá em Efésios 2:1. Nós estávamos mortos nos nossos pecados, nossas transgressões, porque a nossa carne é pecaminosa, tá? Porque Deus não habitava em nós ainda. A partir do momento que nós entendemos que podemos viver com Ele, podemos entregar nossa vida para Ele, travei aqui, peraí que eu tava explicando outra coisa aqui. Mas vamos lá. Ou seja, Jefferson, todas as nossas escolhas que erramos, levamos a nossa, lembra? 3 versões. Primeira versão, segunda versão, terceira versão. Primeira versão, todas as nossas escolhas nos levou para a nossa segunda versão, para a morte. Por isso que eu falo, galera, não queira
ir ter a vida como eu tinha antes. Aí, Ivan, eu quero ter minha vida como eu tinha antes. Não, não existe isso não, mano. Sai pra lá. Da vida. Porque a primeira versão te levou pra sua segunda versão. Então, você, ó, acorda. Tu tem que uma nova vida, uma nova vida. E essa nova vida é aonde que você vai ter que viver, renunciar ambientes. Você vai ter que renunciar lugares, você vai ter que renunciar amizades, você vai ter que renunciar pecados, você vai ter que renunciar mentira, você vai ter que renunciar outros vícios, você vai ter que renunciar toda a vontade da sua carne. Por quê? Você vai ter que alimentar. Porque lembra que eu falei para vocês? A nossa carne, existe uma luta entre a nossa carne e o nosso espírito. São dois leões. Quem mais a gente alimentar é o que vai ficar mais forte para vencer essa batalha diária, tá? Só que é o seguinte, todos, tanto o nosso espírito quanto a nossa alma, tanto o nosso espírito quanto a nossa carne, quem ganhar vai reger a nossa, vai liderar e vai mandar na nossa alma, que nossos pensamentos e emoções. Certo? Seguinte, quando a gente tá aqui, ó, pensamentos e emoções, a gente vai. Ó, peraí, que agora. Fui longe aqui agora. Só deixa eu terminar de explicar aqui. Ou seja, o Jefferson, você conseguiu entender lá da. Que você me perguntou? Jefferson? Sim, Tá. Você já me notado o quê? Ah, às vezes o que aconteceu com a gente, ele quer passar como remédio. Não, foram nossas escolhas erradas, nós fizemos escolhas erradas, mas ele é tão, a graça dele é tão grande que através dos nossos erros ele consegue nos ajudar e nos mostrar e nos ensinar com os nossos erros. Assim como a gente exato. faz também com os nossos filhos. Através dos erros dele, nós ensinamos ele, né? Mas como eu falei para vocês, agora a guerra em si é sim lutar contra a carne, contra o espírito. Porque existe essa guerra, carne, espírito e carne, só que a nossa carne odeia o nosso espírito. Odeia de verdade. Odeia muito forte. Porque não tem como fazer a vontade. E para viver na nova, para ter essa vida com Cristo, para ter tomar os esforços para reinar com ele, para tomar e para amadurecer no mundo espiritual, o que que a gente tem que fazer? Tomar o reino por esforços. O esforço como que é? O nosso amadurecimento. Para a gente amadurecer, nós temos que renunciar cada vez mais. Entender que somos dependentes de Deus. Entender que sem Deus nós não prestamos. Sem Deus nós voltamos para a nossa antiga vida. Sem Deus nós voltamos a pecar. Sem Deus nós voltamos a ter ansiedade. Sem Deus nós mentimos. Sem Deus nós mentimos, roubamos, enganamos. Sem Deus nós não prestamos. Estão conseguindo entender? Estão conseguindo entender? É sobre Sim. isso. A terceira versão é sobre isso, é metanoia pura. É expandir a consciência, entender que somos dependentes dele, é entender que sem ele não tem como, é entender que só ele, só Deus liberta. E é trazer essa consciência. A partir de agora eu vou começar a explicar dessa forma aqui para vocês entenderem. Quero te perguntar para vocês, vocês estão entendendo como que funciona literalmente o método reborn, o método renascimento? Sim. É literalmente isso. É o amadurecimento em todas as partes. A nossa promessa é isso, é entender até a consciência, o que é o vício, o que acontece, o que nós temos que sair, o que nós temos que renunciar, o que tudo, entender tudo. Até entender que é o seguinte, para onde que eu preciso ir? Eu não quero ser uma criança. Eu não quero ser um bebê. Eu não quero me. Nossa, que mara, olha só. Eu não quero ser uma criança que, como a gente fala, né? Tem pessoas que hoje vão nas igrejas e falam: Meu Deus, eles falam línguas. Olha só, eles estão curando gente. Olha só. E meu, olha, para chegar perto ali, gente, amadurecimento. Parece criança. Quando vai na praia, 2 anos, olha, Amaro, olha o carro, olha, parece meu filho que é assim. Vê o pássaro, olha, pai, o pássaro, pássaro. Tipo, fica encantado com coisas simples. Por quê? Ele não tem amadurecimento, ele não tá maduro.
E quando as pessoas não amadurecem no mundo espiritual, qualquer coisa que elas vêem na igreja, nossa, é grande coisa. Vem cá, meu irmão, é grande coisa sim, porque está na graça de Deus. Mas tanto eu quanto você somos filhos dele, temos o mesmo poder que ele de fazer obras maiores. Quando nós entendemos quem ele é, nós entendemos quem somos. E deixa eu te falar uma coisa aqui. Se você não entender, se até agora você não entender quem você é, quem ele é, irmão, tu não entendeu nada ainda. Tu não entendeu nada. E se você literalmente não entendeu ainda, fala, meu, realmente não entendeu, tu precisa entender, sabe por quê? Porque sem ele, tu não vai se libertar. Sem Sim. ele não existe libertação. Sem ele não existe. O caminho é ele. O caminho é ele. Desde a primeira aula eu venho falando todos os dias. Começa a ler, começa a buscar, começa a ter sede. Porque olha que loucura. Olha só. Eu vou falar uma coisa para vocês. Olha, ó, tem interesse sobre o Rio. Aqui, eu vou te anotar aqui. Aqueles que escolherem amadurecerem na vida com Cristo são os que entenderão sobre o reino de Deus, o reino dos céus, tá? Olha só. É, olha só. Olha só. Aqui. Deus que opera o querer e o fazer em nós. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. É, quando ou o Guilherme, ou o Jefferson, enfim, quando chegou lá desde o começo, independente, quando vocês chegaram, quando a gente começou a falar, quando a gente começou a conversar, quando vocês pensam assim na última recaída, na última uma semana, num tempo, não pense em um dia específico, não. Quero que vocês pensem em um tempo da vida de vocês. Não importa se foi há um mês, 2 meses, um ano, 6 meses. Quero que vocês lembrem um tempo. Como vocês estavam nos piores dias ali da sua vida, na questão da sua segunda versão, né? Nos piores dias da tua segunda versão, nos maiores desesperos, quando você tinha mentido, quando você tinha enganado, quando você tinha brigado com a família, quando você estava com aquele dor no peito, com aquela angústia, com aquele medo, querendo sumir, que muitos querendo se matar, muitos... Quando você estava daquele jeito, você conseguia pensar em algo bom? Você tinha sonho? Você tinha algum desejo? Não, porque quando a gente está morto, e pega aqui, pega essa, tudo isso que eu vim falando, o Reborn, não é sobre o mundo físico, é sobre o mundo espiritual. As pessoas não entenderam isso, mas acham que a vida não tem nada a ver com isso daqui, ó. Vida não tem nada a ver com pele, com batimento. Não, não tem nada a ver com batimento cardíaco. Vida não tem nada a ver com batimento cardíaco. Vida significa zoe, qualidade da vida de Deus. Quantas pessoas têm um batimento cardíaco, mas tá lá na Cracolândia, vivendo no inferno? A vida deles ali, literalmente, espiritualmente, eles estão mortos. Literalmente estão mortos. E a única forma deles viverem de novo, lembra? É quem venceu a vida, que é Cristo. É sobre esse caminho. Aí, Ivan, eu não entendi ainda. Se não entendeu, eu estou te mostrando o caminho, mais uma vez. Lembra? Existem vários níveis de consciência. Você também não entendia quando você chegou como que era que o vício acontecia e o porquê. Não, existem vários níveis de consciência. Mas quando a gente entende que o caminho é aquele, o buraco é esse.
Então vamos cavar o buraco aqui. Vamos aumentar esse buraco. Esse que é o destino. Então vamos aumentar esse buraco aqui para eu entender, ter uma consciência mais profunda sobre isso. É literalmente sobre isso. Eu queria falar uma coisa para vocês. Quando vocês estavam lá, no pior semana da vida de vocês, vocês não tinham vontade de nada. Mas talvez hoje, mesmo não sendo as melhores do dia, as melhores vidas, mas você agora enxergando uma luzinha no final do túnel, você querendo levantar, você querendo estar bem, você querendo ficar mais com a tua família, você querendo se reconstruir, você querendo ir para a igreja, você querendo servir, você querendo contar seu testemunho, você querendo ajudar outras pessoas, mesmo sem querer e sem poder, é Deus que está operando isso. Porque Deus opera o querer e o fazer. Olha só, a graça dele é tão grande que ele opera o querer. Ele que faz você querer algo, que você sonhar algo e o fazer aquilo para você ir atrás. É muito louco isso. Bom, seguinte, nem era para falar isso aqui hoje, era para falar outra coisa, mas ficou por essa forma mesmo. É... Estão aí, estão aí? Tô, sim. Fechou. Bom, vamos lá. Gente, é... por hoje aqui é, é isso, tá? Por hoje é isso. Vou pedir um favorzão para vocês. Eu quero que vocês, a gente desligando aqui pode ser já agora já, se for melhor ainda, fica mais tá tá fresco na cabeça, né? Mas ou você pode mandar depois, mas agora se for melhor ainda, que vocês me mandem lá todas as dúvidas. Quero que vocês podem mandar mensagem lá no WhatsApp mesmo, falando sobre da mentoria, tipo assim, ah, Ivan, eu quero que você me repasse mais tal coisa, eu quero que você me repasse a qual parte que você quer que eu repasse, qual parte você quer que eu fale um pouco mais, tá? Se você ficou com alguma dúvida, eu quero que você faça isso porque a próxima aula ainda vai ser de finanças, a gente vai entrar nesse módulo, tá? Nós estamos entrando no último módulo. O módulo agora vai ser finanças nas próximas aulas, mas eu quero que vocês me falem também. Ivan, eu preciso entender mais um pouco isso. Me repassa mais isso daqui. Ivan, ainda não tô completo aqui. Eu quero que vocês me falem qual parte ainda. E aí vocês vão ter que ter essa verdade com vocês mesmo, tá? E não sou eu. Eu preciso que vocês falem mesmo, porque lembra que eu falei no começo? É verdade porque vocês estão sendo verdadeiros com vocês. Se vocês estiverem mentindo, vocês vão estar mentindo só para vocês, não vão estar mentindo para mim. Então, eu preciso que vocês falem a verdade. Ivan, isso, essa parte, essa parte, essa parte, que aí depois eu quero preparar alguma coisa para vocês aí, nem que seja individual ou alguma coisa, para a gente encaixar e organizar mais a fundo do que vocês precisam aí, tá? Mas é por isso a gente iniciamos aqui agora o nosso módulo finanças, né, na questão disso. A gente vai trazer qualquer dúvida também, vocês podem me perguntar. Ah, Ivan, quero ajuda, se o Jefferson quiser ajuda, se depois eu falar que eu estava falando com o Guilherme, quiser ajuda também, quero alguma estratégia, me passa algumas coisas. Como vocês já estão aqui, eu passo uma estratégia, que eu falo, algumas estratégias minhas que eu cobro, mas cobro bem, viu, para passar para o pessoal que está de fora. Mas eu tenho o maior prazer ajudar as pessoas mesmo. Eu até lembro que eu falo para vocês, hoje, quando eu descobri que esse era o meu propósito de vida, que para mim, eu sempre falei que para mim, se eu tivesse todo o dinheiro do mundo, que todo mundo fosse rico, todo mundo recebesse a mesma coisa, o rei, o juiz, recebesse a mesma coisa que o faxineiro, indiferente, eu gostaria de ajudar pessoas, que eu amo ajudar pessoas, eu amo ajudar, eu amo servir, eu amo fazer isso, eu amo mesmo. Então, o que vocês quiserem, o que vocês precisarem, me manda lá no WhatsApp, tá? Por hoje é só isso. Alguma pergunta por agora? Por mim, tranquilo, Ivan. Tudo certinho. Tranquilo, Guilherme? Perfeito. E você, Jefferson? Jefferson? Acho que dormiu. Dormiu. Meu É, Deus.
Não, mas perfeito, então. Beleza, qualquer coisa a gente volta a falar, tá? Então é isso, um ótimo final de semana. Até terça-feira, meu querido. Fechou, Ivan. Bom final de Grande semana. abraço, viu? Fica com Deus. Falou, Tamo um abraço, tchau, tchau. Falou, junto. Jeff. Bom santo. Abraço. Abraço.